Convido-te a entrares para beber o café profético aqui conosco, e será um café de graça, gratuito. A única coisa que te peço é que tu acrescentes ao nosso café os teus comentários, que são fundamentais, são importantes, como expressão do teu pensamento, como expressão da tua vontade, como expressão do teu amor ao Brasil. E também que acrescentes a esse nosso café os teus likes, ativação do sininho para receberes as novidades e depois o compartilhamento dos nossos vídeos. Entre aqui, por favor, para o nosso café e recebe, apesar do isolamento social, simbolicamente o meu abraço crítico e fraterno. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Olha, assim como o Amapá sofreu um terrível apagão no ano passado, e isto representou o que se passa no Brasil privatizado, o Brasil entregue ao mercado, o Brasil entregue aos interesses mesquinhos, medíocres, de quem não se interessa pelo povo, pela saúde do povo, pela iluminação do povo, pela alimentação popular. Agora é Manaus. Manaus também representa o que se passa em todo o país, talvez de forma agravada, dolorida, plena de morte, de luto, de tristezas, de sofrimento. Há duas grandes vozes que se levantam, significando o grito do Amazonas. Uma é do prefeito, o seu Arthur Virgílio, um dos cabeças do partido golpista, do partido do neoliberalismo, do partido da privataria, partido do seu Fernando Henrique Cardoso, do seu Aécio Neves, do seu João Dória, do seu José Serra, de Sérgio Moro e de uma turma de quadrilheiros assaltantes do Brasil. Pois o seu Arthur Virgílio, que tem um nome destacado no país, ao lado de toda a privataria e da destruição do Estado brasileiro, nesse momento demonstra muito sofrimento. O que mostra que os que são impatrióticos também sofrem, também têm alma. Mesmo que muitas vezes isso signifique disputa egoísta, tacanha, mesquinha, ainda é uma denúncia válida. Então, no videozinho que eu disponibilizo aqui para vocês avaliarem, o seu Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, a capital do maior estado brasileiro, o Amazonas, que vê pessoas morrendo sufocadas, sem oxigênio, bem ao estilo nazista, vê o seu prefeito denunciar um outro que ele chama de assassino, que é o governador, como no Brasil, a partir de Brasília, a partir da presidência da República, sem autoridade, imoral, desqualificado, que ajuda a afundar o estado do Amazonas todo na pandemia, na crise sanitária, que mata milhares de irmãos nossos do Amazonas e de Manaus. Então, assistam aí o vídeo com as palavras duras, semelhantes a outras palavras que nós ouviremos depois. Olá, Manaus. É com muita tristeza que me dirijo a você hoje.
28 pessoas mortas por falta de oxigênio só no 28 de agosto. Eu não estou vendo que falte oxigênio em nenhum outro lugar, mas está faltando em Manaus, está faltando no Amazonas. Eu queria dizer diretamente ao governador do estado que o nome disso é assassinato. Como é assassinato se comprar respirador falso, respirador que não serve para curar ninguém, ainda por cima em loja de vinho e com preços superfaturados. Eu tenho impressão, governador, que do senhor basta. A Assembleia precisa tomar uma atitude maiúscula e partir claramente para o seu impeachment, para o seu impedimento, porque o senhor levará o Amazonas do mal para o pior. É o que eu espero, infelizmente, é o que eu vejo, é o que eu analiso. Aumente as perseguições a mim, aumente o seu ódio, estimule seus acólitos a telefonarem bastante, a fazerem bastante historinha, bastante fofoca em telefone, enfim, faça o que quiser, mas saiba da minha opinião. O senhor foi o pior governador que esse estado já teve. E o senhor está praticando assassinato. E pior, assassinato à la Hitler, assassinato tipo câmara de gás, assassinato por asfixia, o pior tipo, o mais doloroso, o mais cruel, o mais perverso. Muito obrigado, Manaus. Pois a voz do seu Virgílio, acusando este criminoso Wilson Lima, do PSC, Partido Social Cristão, que é todo partido do mesmo Witzel, partido do filhote Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, partido que de social não tem nada, social cristão, e de cristão muito menos. Esse senhor, seu Wilson Lima, ameaça matar o povo do Amazonas. E sobre isso também se manifesta a querida senadora, ex-senadora do Brasil, que infelizmente não foi reeleita. O povo do Amazonas infelizmente não a reconduziu ao Senado, ela que tem uma folha riquíssima de serviços patrióticos prestados ao Brasil. Vanessa Graziotin, com seus olhos marejados, seus olhos azuis, demonstrando luto, sofrimento, mas dor profunda da mulher que grita pelo povo do Amazonas e pede duas coisas: solidariedade. Solidariedade que vem agora da Venezuela, que oferece oxigênio que esse bandido que ocupa a governança do Amazonas foi incapaz de providenciar, e que o seu Eduardo Pazuello, este militar que ostenta o generalato, mas que é despreparado, desqualificado, aquele que disse que o Brasil receberá a vacina na hora D, na hora H, no dia D, na hora H, esse desqualificado também, se soma esse bandido, esse seu Wilson Lima, e o que se prevê para ele é cadeia, é julgamento pelas mortes que ocorrem no Amazonas. Pois Vanessa Graziotin diz duas grandes palavras que eu gostaria que prestassem atenção, porque é a voz da mulher, é a voz do Amazonas, é a voz de Manaus, é a voz dos que estão morrendo sufocados, sem oxigênio, sem hospital, sem profissionais da saúde em número suficiente para atender o povo que sofre. E não foi o único vídeo, infelizmente eu perdi um outro vídeo de uma mulher chorando, gritando por socorro, pedindo mais profissionais voluntários para ajudar Manaus e o Amazonas, que estão num estado de guerra. Eu estou aqui para falar de um momento muito difícil que nós estamos passando em Manaus e no Amazonas.
o nosso sistema de saúde novamente está colapsado. É inacreditável, porque nós já vivemos isso no ano passado. O governador até anunciou um lockdown em dezembro, mas não suportou pressão porque não tem autoridade e voltou atrás. E nenhuma medida ele adotou para preparar o sistema de saúde para receber as pessoas. Pessoas estão morrendo sem assistência. Não tem medicamento, não tem profissional, não tem oxigênio. Eu não quero falar dos entes queridos que nós perdemos, que eu perdi, porque todas e todos em Manaus, todos os dias, perdem pessoas. É difícil a situação, então agora a hora é de solidariedade. Precisamos nos unir para ajudar uns aos outros. Mas depois que tudo passar, depois que a vacina vier, aliás, já era para estar aqui, não fosse o presidente da República, depois disso tudo a gente precisa conversar. Precisa conversar sobre o governo do Amazonas, precisa conversar sobre a presidência da República, porque não é mais possível continuar vivendo do jeito que nós estamos. Agora, a hora é de solidariedade. Esta é a voz qualificada desta grande mulher, com quem nós já conversamos aqui no canal Cartas Proféticas, num programa Chimarrão Profético. Querida companheira Vanessa Graziotin, nós aqui do programa, professora Miriam Preto e eu, nos solidarizamos com ela, com o povo de Manaus, com o povo do Amazonas, e juntamos as nossas vozes em solidariedade, em primeiro lugar solidariedade, em primeira mão solidariedade, primeiro gesto sermos solidários, e conclamamos o povo brasileiro a se solidarizar, socorrer o povo do Amazonas e o povo de Manaus, que sofrem asfixiados e sem suficientes condições para sobreviverem a esta pandemia que já se reproduz e já se desdobra em novas pandemias. E nós somamos também a preocupação da farmacêutica, da ex-senadora Vanessa Graziotin, no que tange ao momento de conversarmos, logo após o isolamento, logo após o fim do distanciamento social, logo após nos restabelecermos com as vacinas que são um direito do povo brasileiro, nós conversaremos sim. E conversar significa nós nos uniremos, nós nos articularemos para resolver esse problema do Amazonas que não tem governador, tem esse calhorda, tem esse mau caráter, este assassino que se junta com o assassino do Brasil, o Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, para matar o povo do Amazonas. Conversaremos também para tratar, como ela pede, do problema do Brasil, não só da presidência da República, mas de toda a quadrilha que ocupa o governo, sufocando o nosso país e afundando o país na morte por esta crise sanitária, no meio de uma crise econômica, de um país sumiço, de um país sepultado aos pés do Império Americano, porque não tem governo nacionalista, não tem governo que trabalhe a soberania do país, não tem governo que reforce os laços da democracia, que reforce a unidade nacional, que reforce providências imediatas, urgentes e qualificadas para resolver o problema da saúde do nosso povo. Conversaremos sim, querida companheira Vanessa Graziotin, conversaremos sim, nos daremos os braços, nos uniremos, nos mobilizaremos, nos organizaremos para não só afastar essa quadrilha, incluindo aí Hamilton Mourão, mas também para mudarmos este regime dos assassinos, este regime do mercado que disputa a compra e a venda de vacinas numa hora tão difícil quando o Estado brasileiro está deprimido, o Estado brasileiro, ele mesmo fragilizado, enfraquecido por causa das medidas daqueles que desempregam, daqueles que desempregam na Ford, aqueles que desempregam no Banco do Brasil, aqueles que desempregam quebrando a engenharia naval, quebrando a engenharia infraestrutural do Brasil, quebrando o país. Nós conversaremos sim. E a nossa conversa tem que ser séria e tem que envolver o povo
e ultrapassarmos essas negociatas do Congresso Nacional em torno da mesa da Câmara, em torno da mesa do Senado, ultrapassarmos essa pasmaceria do Supremo Tribunal Federal, que parece que só tem um ministro, que é o doutor Ricardo Lewandowski. Parece que não tem mais ninguém que se interesse lá no Supremo Tribunal Federal pela saúde do nosso povo e por enquadrar este desgoverno numa resposta que o nosso povo precisa, que o nosso país precisa. Unamos-nos, repartamos o café da fraternidade, da solidariedade com Manaus, com o Amazonas e com o Brasil, que também vem sofrendo grandes baixas, com milhares, quase 300 mil pessoas mortas e mais de 8 milhões de pessoas contaminadas. Precisamos vencer esta, precisamos virar esta, precisamos impor o outro lado da morte, que é a vida, impor a vida para salvarmos nosso país, salvarmos nosso povo, salvarmos a nossa classe trabalhadora, salvarmos a nossa pátria. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.